e estamos de volta para o quarto, penúltimo bloco deste debate envolvendo os candidatos a vice-prefeito pela cidade de Franca. Você que acompanha essa transmissão ao vivo na difusora AM1030 também pode assistir em tempo real pela internet no www.gcn.net.br. Vamos então conhecer agora as regras deste quarto bloco. No quarto bloco, todos os candidatos farão perguntas aos seus adversários. A ordem dos perguntadores será definida por sorteio feito na hora pelo mediador. O tema será escolhido pelo perguntador. O candidato que vai responder será escolhido pelo perguntador. Nenhum debatedor poderá ser escolhido para responder mais de uma vez no mesmo bloco. O padrão de tempo será o seguinte: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Portanto, estas são as regras deste quarto bloco. Como elas dizem, vamos então sortear o primeiro perguntador, que ele vai poder escolher, portanto, quem vai responder a pergunta. Quem começa essa rodada é Gilson de Souza Filho. Candidato, o senhor pode escolher o candidato que o senhor quer perguntar. E tem 30 segundos para a pergunta. Vou perguntar para o Marcial. Marcial, todo mundo sabe o trânsito da cidade de Franca mata mais que o trânsito de São Paulo. Qual a proposta do seu partido para resolver o problema do trânsito da nossa cidade? Candidato Marcial, 1 minuto e meio para a resposta. Essa pergunta, Gilson. Primeiro nós vamos colocar em prática a lei do sistema viário, que foi aprovada em 2013, Gilson. Só para dar rapidamente um exemplo para vocês, essa é uma lei moderna, que ela de fato, se ela for implementada, ela prepara a cidade para os seus grandes desafios aí da quantidade de carros que circulam nas ruas. Nós temos uma experiência em Franca, que faz 120 anos esse ano, que é o planejamento da cidade nova. O primeiro prefeito de Franca, o Coronel Francisco Martins, e o engenheiro de então, Dr. Ernesto Paranhos, quando eles pensaram o projeto da cidade nova, eles pensaram para 100 anos. Tanto que a cidade nova tem lá a principal avenida da cidade, que é a Presidente Vargas, não tinha nem carro, Franca tinha 12 mil habitantes, um planejamento urbano feito para olhar para 100 anos à frente. É o que nós queremos fazer, cumprir a lei do sistema viário, ou seja, pensar no pedestre. Nós queremos construir 28 quilômetros de ciclovias, nós queremos construir 40 quilômetros de calçada, tratar a cidade como uma cidade amiga do idoso, e com isso, claro, a questão da educação do trânsito nas escolas. No governo do PT, nós tínhamos um projeto de educação de trânsito nas escolas que tinha uma série de atividades para as crianças que ela tinha contato com a necessidade de observar a importância de respeitar o trânsito, o pedestre, o motorista, o ciclista, o motociclista. Então nós vamos simplesmente fazer cumprir uma lei que foi aprovada pela Câmara, que a atual gestão simplesmente ignorou. Então isso nós vamos retomar o cumprimento dessa lei, que é uma coisa simples, não vamos construir. Obrigado, candidato. Gilson, você tem agora 30 segundos para a réplica. Realmente. No governo Graciela, além de instalar a companhia de engenharia de tráfego, vamos também fazer campanhas educativas nas escolas, para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. Vamos também acabar com o congestionamento na Francisco Marques, na Abrão Brickman, na Ademar de Barros e na Zona Sul. Então, a cidade de Franca precisa ter segurança no trânsito da nossa cidade, porque quem sofre é a família com a perda do ente querido. Obrigado, candidato Marcial. Agora 1 minuto para a tréplica. Olha, em 30 segundos dizer que junto com a questão da solução do trânsito, tem a questão do transporte público. Você não resolve o problema do trânsito, você não estimular as pessoas a utilizar o transporte coletivo. Há 9 anos tinha 75 mil usuários, hoje tem 100. A frota era 110 ônibus, hoje continua os mesmos 110 ônibus. Nós queremos, com a modernização do trânsito, a construção de novos terminais, colaborar no processo do incentivo ao uso ao transporte coletivo. Por quê? Claro que o cidadão que ascendeu a nova classe média quer comprar um carro, mas é importante estimular o uso da bicicleta, a pé. Então nós vamos, especialmente no transporte coletivo, modernizá-lo, retomar a gestão do transporte e com isso possibilitar a solução de problemas específicos do trânsito. Obrigado, candidato. Vamos então para mais um sorteio do candidato que fará a pergunta. Quem faz a pergunta agora é a candidata Rosilda Bonetti. Rosilda, você tem agora 30 segundos para escolher quem vai responder e também para já formular a pergunta. O senhor Fernando Baldock, a pergunta é para ele. Ok.
devido à escassez de atendimento, tanto para dependentes químicos quanto para pacientes psiquiátricos e psicológicos, o que o governo de vocês pretendem fazer em relação ao Hospital Allan Kardec? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Na verdade, o Hospital Allan Kardec se integra numa teia de ações que nós vamos melhorar para que essa ação junto aos dependentes e usuários seja fortalecida. Nós temos na Secretaria de Saúde o projeto PADEC, que integra ações preventivas, ações de assistência e ações de prevenção em escolas para que essa rede seja melhorada. Embora muita gente tenha falado de CAPs aqui, que Franca só tem um CAPs, que nós precisamos construir novos CAPs, eu posso afiançar a vocês que o CAPs trabalha ainda de maneira não total. A gente pode afiançar que ele tem uma capacidade ociosa, inclusive. Não adianta aqui construir novos CAPs se isso não for, se ações de chamar esses potenciais usuários às ações oferecidas não se realizem. Então, eu não acho que o caminho é você investir em novos CAPs, que nós íamos gastar dinheiro com equipe, com estrutura, e não íamos atender de forma total aquelas pessoas que precisam. E nem tampouco em apostar só em internação. Então, há que se ter uma rede integrada, onde a internação faça parte dela. A urgência e emergência psiquiátrica já está resolvida com os leitos que foram construídos no novo pronto-socorro. Obrigado, candidato. Candidata Rosilda, agora tem 30 segundos para a réplica. O nosso projeto é buscar CAPs, sim, CAPs adulto, CAPs adolescente, fortalecer o NAIA, que é o que atende as crianças com esses problemas, e realmente quem precisa de um atendimento psiquiátrico para criança na cidade de Franca, ela tem dificuldade de encontrar. Inclusive a Fundação Casa pleiteou isso, falou que não tem para onde encaminhar os adolescentes que chegam até lá com problemas psiquiátricos. Então isso precisa ser revitalizado, precisa ser reestruturado para que atenda a demanda. E o Allan Kardec... Obrigado, candidato. Vamos para a tréplica do candidato Baldock com 1 minuto. Tem uma ação importante que precisa ser valorizada aqui. E aí nós temos que ressaltar o trabalho das comunidades terapêuticas, que são importantíssimas nesse processo de recuperação. Na verdade, do ponto de vista técnico, ainda não existe um tratamento que possa ser dito eficaz com relação ao dependente de crack, principalmente. Mas há ações que precisam ser complementadas. E nesse esteio, nós começamos esse ano a encaminhar pacientes para comunidades terapêuticas. Porque há ali um trabalho diferenciado, além da assistência, que o poder público não consegue fazer nos seus aparatos e nos seus equipamentos, que é exatamente o conforto do ponto de vista espiritual. E aí existem várias comunidades ligadas a vários segmentos religiosos que fazem um grande trabalho. Eu e o Alexandre queremos fortalecer esse trabalho. Obrigado, candidato. Vamos então para o sorteio de mais um candidato que vai fazer a pergunta. Lembrando que quem já respondeu não pode ser escolhido pelo perguntador novamente. O candidato Ranieri Melo pode escolher o candidato. Ranieri, você tem 1 minuto, 30 segundos para a pergunta. Vou escolher o Vanderlei. Vanderlei, no começo você disse que tem 25 anos de vida pública. De fato, o que precisa ser mudado em Franca? Com a sua experiência. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Olha, na verdade, hoje, em Franca, nós precisamos mudar algumas coisas que não funcionaram nesses últimos 4 anos. Primeiro, a questão habitacional. Nós temos 15 mil famílias precisando de uma casa popular e o prefeito municipal, essa administração, abandonou totalmente a questão. Nós não temos, você disse que assinou convênio, a prefeitura não tem nem sequer convênio com Minha Casa Minha Vida. E a gente vê nos jornais, inclusive nos jornais desta empresa, todos os dias saem reportagens de cidades construindo, e toda a região construindo. Franca não constrói. Então, eu acho que nós temos que revitalizar essa questão. Nós temos que imediatamente voltar a construir.
Nós temos que atender essas famílias que moram numa condição subhumana. Foi dito aqui no início que Franca não tem favela, mas tem cortiço, tem barraco, tem morador de rua. Isso tem que ser resolvido. E como? O poder público tem que resolver isso. Infelizmente, a política habitacional do município foi abandonada. A saúde, todos já disseram aqui, não tem muito o que falar. Está tudo errado. A inversão de prioridade é um absurdo. Você deixa de comprar cirurgias eletivas para atender pessoas necessitadas. Obrigado, candidato. Candidato Ranieri, você tem agora 30 segundos para a réplica. Olha, na verdade, está questionando muito a inexperiência dos candidatos, principalmente a vice-prefeito. Eu tenho 27 anos de idade, nunca participei de nada, mas tenho vontade de fazer. E tem gente que está na administração há mais de 30 anos e não aprendeu a administrar até agora, não tem noção de administração pública. Então, eu acho que está na hora de se aposentar. Vamos ser sinceros, eu com 27 anos e outros tantos políticos que estão entrando aí, têm vontade de fazer. O que nós precisamos é renovar essa política de Franca, trazer conhecimentos, pessoas com novos ideais. Não essa velharia que está no poder aí. Obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica, Vanderlei Tristão. Na verdade, continuando a falar a respeito das prioridades e das coisas que precisam mudar, a saúde é um outro problema sério, né? A inversão de prioridades, como nós dissemos. Você deixa de atender o ser humano para comprar um prédio abandonado, você deixa de fazer as creches para reformar esse prédio, para dar uma satisfação porque comprou, e na verdade as pessoas estão aí, né? O transporte público ficou totalmente na mão de uma empresa, a empresa que manda, que decide. Ninguém muda eles e as tarifas sobem várias vezes em pouco tempo, sem que ninguém tenha condições na administração faça alguma coisa. Então eu acho que nós temos que mudar essa situação. E as mudanças estão aí na nossa proposta, no nosso programa de governo. Obrigado, candidato. Vamos então para mais um sorteio do candidato que vai fazer a pergunta agora. Candidato do sorteio, Marco Aurélio Chui. Candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato que vai responder e também fazer a pergunta. O Ranieri, pode ser. Qual que é a política do esporte do seu partido? Olha, Chui, 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Todos nós sabemos que o esporte em Franca não tem investimento e, inclusive, foi noticiado na imprensa alguns anos atrás a corrupção, né? Todos nós sabemos muito bem disso. Esporte amador está defasado. Hoje, cerca de 3 mil alunos são assistidos em diversas modalidades. Então, nós temos que realmente priorizar essa questão de esporte, visando a Olimpíada em 2016. Nosso projeto é construir em parceria com o governo, porque tem verba para isso. Isso existe verba. Isso não é nenhuma mágica. Construir um centro olímpico em Franca para proporcionar diversas modalidades, sabe? Pegar essa pessoa do esporte amador, profissionalizar ela e, quem sabe, sair de Franca bons frutos, bons atletas. Porque Franca, capital do basquete, merece ser bem vista no país. Outra questão também que eu estive analisando esta semana são as pessoas com dificuldades, que têm algum tipo de deficiência. Essas pessoas são assistidas? Não existe nenhum projeto para essas pessoas. Nós somos a capital do basquete. Qual o investimento que foi feito no basquete para cadeirantes aqui em Franca? Franca tinha que priorizar esta área, principalmente o basquete dos cadeirantes. Eu estou citando uma modalidade, mas se você abrir o leque, dá para você trabalhar com inúmeras modalidades esportivas. Então, o nosso projeto é construir um centro olímpico, uma coisa digna, decente, não construir essas quadras que já estão ultrapassadas, que não proporcionam qualidade. Candidato. 30 segundos para a réplica, Chui. Esse é o propósito do Partido Verde. Um dos, né? Mas a gente organizar, capacitar as pessoas, fazerem o trabalho de iniciação esportiva, depois a parte de desenvolvimento técnico e encaminhar as pessoas para também representar a cidade nos jogos oficiais da cidade. A gente já tem essa ideia e quer agregar mais esporte, além do nível de excelência que tem o basquete, a gente agregar vôlei, natação, judô. Obrigado, candidato. Tem 1 minuto agora para a tréplica, candidato Ranieri.
eles se vangloriam de algumas coisas, por exemplo, Franca ficou numa ótima colocação nos jogos regionais, mas se esquecem que a maioria desses atletas não são da cidade, gente, são atletas que vêm de outra cidade. Então vamos falar a verdade aqui, porque Franca não tem atleta capacitado para disputar jogos regionais. E o esporte é uma coisa que tem que priorizar principalmente na juventude, porque aquela criança, na verdade, quando ela tem uma ocupação, quando ela tem um objetivo, quando ela tem um incentivo, ela consegue ter uma melhor formação. Talvez ela não se torne um atleta profissional, mas pelo menos, através disso, ela vai fugir da marginalidade, ela vai ser uma pessoa mais disciplinada, porque o esporte acaba educando, então é uma melhor qualidade de vida. Então nós temos que realmente priorizar esta área esportiva, tirar essas crianças das ruas, tanto de jovens que estão jogados nas ruas, porque não tem condições. Obrigado, candidato. Vamos então a mais um sorteio de mais um perguntador. Candidato Marcial Inácio, professor Marcial, tem 30 segundos, candidato, para escolher quem o senhor vai perguntar e também já fazer a pergunta. Perguntar para o Chuí. Chuí, olha, nós tivemos em junho a Rio +20, conferência sobre o meio ambiente mais importante no mundo, organizada pela ONU. Nós não tivemos ninguém da cidade de Franca representando, acompanhando as discussões. Eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para ambiental na cidade de Franca. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Marcelo, nós tivemos a presença do Padinha lá nesse evento. Ele trouxe algumas informações para nós, do PV, né? E o sistema de sustentabilidade, de ética, de respeito, tudo isso, a ideia, a propagação disso saiu dentro do partido do PV em 1970, na Austrália, depois foi para a Europa e já há algum tempo no Brasil. Nós, quando trabalhamos com pessoas, quando temos o pensamento sistêmico, valorizando a capacitação da pessoa, valorizando o ser total, estamos trabalhando dentro desse sistema. Todas as ações de capacitação dos funcionários da prefeitura ou de projetos de área de esporte ou qualquer outro, vai ter esses elementos imbuídos. 30 segundos para a réplica, candidato Marcial. Olha, Chuí, você pode observar, e o caro ouvinte a mesma coisa, primeiro que não é um tema importante para a atual gestão, mesmo estamos aí no século XXI, mas ele não trata ela como uma questão fundamental. Você pega a licitação do lixo, um absurdo, até o Tribunal de Contas questionou os valores. É só observar o serviço e comparar a qualidade, Polifran, Leão. Segundo, a questão da arborização, sucateado, Jardim Zoobotânico. Franca, você tem em média a arborização da cidade em torno de 7 km² por habitante, enquanto obrigado, a candidato. 12. Obrigado, o candidato Chuí. Agora tem 1 minuto para a tréplica. Essas situações ocorrem e a gente vai estar atento e melhorar essas leis, porque já existem muitos projetos já que é obrigação você ter esses valores da sustentabilidade. Pois não. Então vamos para o sorteio de mais um candidato que fará a pergunta. Você acompanhando essa transmissão ao vivo na difusora e também no portal gcn.net.br. O candidato que pergunta é o candidato Fernando Baldock. Candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher quem vai responder e também já fazer a sua pergunta. Gilcinho, calçado é a vocação de Franca, mas ao mesmo tempo novas empresas, novas atividades aqui se instalam. Nós precisamos estar preparados para oferecer mão de obra qualificada para essas demandas. E, ao mesmo tempo, manter o interesse do jovem trabalhador de Franca na nossa indústria mãe. Como resolver essa dicotomia? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Gilson. Realmente, Fernando, o calçado é um grande polo da cidade de Franca. E o meu pai, o deputado estadual Gilson de Souza, reduziu o imposto do sapato de 18% para 7% para gerar mais emprego para a população. As empresas estavam indo embora da cidade.
E graças a essa redução junto ao governo do estado, as famílias dos francanos permaneceram na cidade e gerando emprego, gerando melhorias para a população. Em relação às novas conquistas que estão chegando na cidade, é importante destacar as lojas de lingeries, as fábricas e no mais. E agora para os jovens, vamos criar mais oportunidades de trabalho específico, planejamento, cursos técnicos, especializar mais cursos técnicos. Existe, mas é preciso aperfeiçoar o curso técnico. Obrigado, candidato. Temos então, portanto, aqui o candidato Baldock, que tem 30 segundos para a réplica. Preciso ressaltar que os números que um trabalho importante da Prefeitura realizou com relação às novas empresas são impressionantes. As empresas novas que abriam, 60% delas fechavam no primeiro ano. Com as ações que a Prefeitura realizou, isso veio para cerca de 11%. Então é esse trabalho que nós queremos valorizar. Agora eu ainda não entendi como é que você vai atrair o jovem para a fábrica de sapato. 1 minuto para a tréplica, candidato Gilson. Com mais oportunidades de cursos técnicos, o que o seu governo atual não fez. Porque se não é a intercessão do deputado estadual Gilson de Souza para reduzir o imposto, ir lá no governo, porque é do seu partido, o prefeito, e reduzir o imposto, as empresas tinham de ir embora para Franca. Então, as famílias iam estar sofrendo por falta de emprego. Então, é preciso esse trabalho. Obrigado, candidato. Então, vamos para o último sorteio aqui. É Vanderlei Tristão que faz a pergunta. Candidato, aqui nas nossas contas, a única que não respondeu foi a Rosilda Bonetti. Então, é para ela que o senhor deve destinar a pergunta. Tem 30 segundos para isso. Rosilda, em 2005, foi noticiado que a Prefeitura tinha uma dívida de 80 milhões. Em 2009, a Prefeitura disse que estavam já fazendo superávit. E agora, em 2012, o secretário de Finanças diz que nós temos uma dívida ainda de 57 milhões. Como você vê tudo isso? Obrigado, candidato. A candidata Rosilda tem 1 minuto e meio para a resposta. O nome disso tem um único nome, ou melhor, 2, né? Falta de transparência. Estão jogando dados para justificar ações, justificar atitudes, mas não estão sendo transparentes nas mensagens que estão passando para o público, para a população. Como eu já disse, o processo democrático ele não pode acabar quando se fecham as urnas. Eles têm que ir além, ele tem que ir durante toda a gestão de cada prefeito. Então eu vejo isso como toda a população vê. É falta de transparência, ilegitimidade, porque é um problema assim, sério, porque se nós pagamos tantos impostos, independente do que a gente procura no setor privado, porque muitas coisas que o Estado é obrigado a nos fornecer e a gente acaba tendo que procurar no setor privado e não tem abatimento de impostos, então pelo menos podia ter uma certa lucidez, uma certa honradez dos políticos em apresentar a prestação de contas perante a população. Só que como ontem um candidato disse muito sabiamente, isso nós só vamos saber no dia 1º de janeiro. Isso se até lá, esse candidato que chegar lá, tiver com o compromisso de ser transparente. Muito bem, candidato Vanderlei Tristão tem 30 segundos agora para réplicas. Na verdade, é uma preocupação muito grande que nós temos, porque alguém vai assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2013 e não sabe a real situação que existe hoje na prefeitura. Cada dia é um número, se devia 80 milhões. E se pagou, foi dito hoje aqui inclusive, mais de 60 milhões, então como de repente ainda deve 57 milhões? Ou não pagou nada, ou se pagou, pagou muito menos do que aquilo que anunciaram. Então eu acho que essa preocupação existe, a prefeitura poderia ainda... Obrigado, candidato. Agora a candidata Rosilda tem 1 minuto para a tréplica.
Dentre as várias coisas que eu acredito, uma das que eu acredito realmente é que o dinheiro público, se dirigido totalmente para coisa pública, é possível fazer todos os projetos que o pessoal tem. Porque o dinheiro público dá para promover mensalões, o dinheiro público dá para construir castelos, o dinheiro público dá para construir mansões na floresta amazônica com heliportos. Então, se esse dinheiro público deixar de ser desviado e ser aplicado diretamente na coisa pública, é possível sim fazer isso. E também esquecer as vaidades. O setor político ele não deveria ter tantas vaidades, no entanto é o lugar que mais tem. Então deveria-se os políticos conscientizar, esquecer as vaidades e buscar, independente do outro partido, de quem é do outro partido, buscar os recursos necessários para a população, porque ninguém governa para si, governa para um povo que o elegeu. Obrigado, candidata. Chegamos ao fim deste 4º bloco do debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de Franca. Daqui a pouco, no 5º bloco, tem as considerações finais do candidato. É a Difusora, o Comércio da Franca e o portal GCN, na cobertura das eleições 2012.